O aviso. A moça que nos conta esse relato disse que isso aconteceu há 12 anos atrás. E ela conta que quando estava na adolescência, lá com seus 17 anos, ela começou a namorar o Rafael. E na verdade ela diz que almejava muito por esse namoro, porque o Rafael era amigo do primo dela. E ela já tinha visto ele por ali, a beleza dele já tinha chamado muito a atenção dela. Ela diz que no início do namoro muitas pessoas foram contra, né? Algumas pessoas foram contra o namoro, outras foram a favor. As que foram contra sempre alertavam ela quanto às intenções do Rafael. Sempre deixavam a entender que ele só estava com ela porque ele queria ir para os finalmentes com ela. Nada além disso. E ela diz aqui que ele era 6 anos mais velho do que ela. Bom, diz que no começo do namoro era as mil maravilhas. Ela ainda estudava na época, ele ia buscá-la na escola, sempre levava chocolate. Aos finais de semana eles iam ao cinema, né? Coisa de casalzinho apaixonado. E numa dessas vezes que o Rafael foi buscar ela na escola, eles pararam num ponto de ônibus para ficar namorando um pouquinho ali, dando uns beijinhos, aproveitando o tempo. Apesar de que já era noite, né? Mas como adolescente não tem juízo. E eles ficaram ali por um tempo quando do nada apareceu um homem ali. O homem parecia ser um andarilho. Então esse homem parou na frente deles e perguntou se podia dizer algumas coisas para eles. Eles responderam que sim, acharam meio estranho, mas né, ficaram ali. Então o homem começou a falar mais precisamente para o Rafael. Virou para ele e disse o seguinte: o amor tem que ser preservado. Você deve tratá-la como uma virgem. Você não deve brincar com ela. Lembre-se, ela tem irmão, tem primos. Não brinque com a irmã de ninguém. Um dia você pode olhar para trás, pensar no passado e dizer: aquela realmente era o amor da minha vida. E antes desse homem ir embora, ele disse mais coisas agora olhando para a moça que nos conta esse relato. Disse o seguinte: promete para mim que vai se cuidar? E ela, meio sem entender, prometeu que sim. E ele insistiu, disse assim: quero ouvir com sinceridade, promete? Ela diz que lembra que aquele homem disse isso e saiu andando. E numa questão de segundo que ela virou a cabeça e voltou a olhar para esse homem não estava mais lá, ele sumiu. Ela diz que era como se aquele homem fosse um anjo, sei lá, um espírito enviado por Deus para dar aquele recado e ir embora. Bom, passado algum tempo desse episódio, o Rafael começou a insistir para que eles tivessem relações sexuais. Ela diz aqui que confessa que tinha um pouco de medo, curiosidade, insegurança, era um mix de sentimentos. Com 3 meses de namoro, eles tiveram a sua primeira relação sexual. E foi aí que as coisas começaram a mudar. Aquele namorado carinhoso, atencioso, que vinha namorar em casa, não existia mais. Ele passou a não ir mais na casa dela, foi se afastando, e ela, como era muito nova e inexperiente, começou a sofrer muito com isso. Ela diz que sempre foi muito carente e esse afastamento do Rafael, o namorado dela, a deixou muito mal. Primeiro namorado. E acabou que ele terminou com ela. Ela ficou arrasada, pensou em se fechar para o mundo, se fechar para as pessoas, não se alimentava mais direito, se sentindo uma idiota por não ter dado ouvido às pessoas que disseram, que tentaram alertá-la sobre ele, e até mesmo aquele andarilho que disse aquelas coisas, que hoje ela acredita realmente ser alguma coisa enviada por Deus. Ela diz que o sofrimento dela era visível e ela não podia contar para a família o que estava acontecendo, porque senão ela ia sofrer mais ainda. Os anos foram passando, ela foi amadurecendo, as feridas foram cicatrizando e ela nunca mais ouviu falar do Rafael, nunca soube mais nada dele. Ela voltou para a igreja, aliás, ela diz que foi o lugar onde ela recebeu mais força para continuar, para seguir adiante na vida, e lá ela conheceu outra pessoa. E com a revolução das redes sociais, em 2012, ela resolveu fazer um Facebook. E um certo dia, ela em casa, mexendo no Facebook, quem que aparece para ela lá? Como sugestão de amigo? O Rafael. E ela ficou curiosa em dar aquela fuçadinha para saber como estava a vida dele, né? E viu pelas fotos que ele tinha se casado e estava com uma filhinha, bebezinha ainda. E ela disse que ficou com uma tristeza na alma, porque ela ainda não tinha conseguido formar a família dela.
E ele, que tinha causado tanto sofrimento para ela, já estava lá, casado, com filha, todo com a família, feliz. Bom, ela ficou magoada e pensando, meu Deus, quanta injustiça. E aí ela foi orar para ver se tinha um pouco de paz. E quando ela se levantou da oração, abriu a Bíblia e estava nítido ali aquela passagem que diz que a vingança pertence a Deus e não aos homens. E na hora veio na cabeça dela que ele tinha que ter uma filha mulher para ele pagar o que ele fez com ela. Mas ela diz que só espera que essa inocente não pague pela canalice que o pai dela fez. Ela termina o relato aqui dizendo que não é algo assim tão sobrenatural, mas fica a mensagem. Mas passa a mensagem de que a gente não deve brincar com os sentimentos das pessoas, nem usá-las, porque a conta vem e Deus está vendo tudo. E é isso aí, assombrados. Se gostaram desses relatos, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo.